aqui é o material que eu preparei para vocês, então, orientações sobre o currículo Lattes. Então, eu gosto de mostrar essa telinha aqui, né, que é sempre, tem muita gente que tem críticas ao currículo Lattes, né, que fala, viver não cabe no Lattes. Eu concordo, é verdade, viver não cabe no Lattes, pessoal, mas tudo que vocês fazem, toda a sua vida acadêmica, cabe no Lattes. Então, a gente precisa aprender como é que faz isso de forma assertiva, tá? Então, qualquer aluno, pesquisador, professor, técnico administrativo que tenha uma vida acadêmica precisa ter o seu currículo Lattes, tá? Ele é a sua carteirinha de identidade acadêmica. Então, é muito importante que você tenha o seu currículo Lattes e preencher ele de forma assertiva. Então, nossa oficina vai falar algumas orientações sobre o currículo, apresentar o formulário, orientar sobre sobre o preenchimento e esclarecer algumas dúvidas, tá? Então, o que é essa plataforma Lattes, né? Ela é uma experiência do CNPq na integração de dados de currículos, de grupos de pesquisa e de instituições num único sistema de informações. Esse currículo, ele serve para qualquer tipo de bolsa que você vai pleitear ao longo da sua vida acadêmica, né? Então, mesmo agora que você esteja num curso de graduação, né, e que você vá ter aí uma jornada acadêmica, esse currículo vai acompanhar você por um bom tempo e sempre que você precisar, quiser pedir um fomento, quiser pedir uma bolsa, é lá nesse currículo que vão buscar as evidências da sua produção e do seu desenvolvimento acadêmico, né, em termos de produção. Então, é indispensável, como eu coloquei aqui, para financiamentos na área de ciência e tecnologia. Então, para começar, ele tem uma certa estrutura, tem um printzinho aí de como é que é essa carinha dele, depois eu vou mostrar ele ao vivo e a cores, né? Mas eu fiz esse print porque depois pode servir, como eu falei para vocês, lembrarem onde é que estão essas informações, né? E dentro dessa estrutura, por onde é o acesso, né? O acesso do currículo Lattes é feito pelo seu CPF, tá? O seu login vai ser sempre o seu CPF e vai ter uma senha. Essa senha, pessoal, ele está agora integrado com o Gov, tá? Então, vocês vão ver que quando vocês clicarem para entrar no cadastro do currículo Lattes, ele vai jogar vocês em outra página, que é a página do Gov, e você acessa, então, pela sua senha do Gov. O que é importante? A foto. Foto é obrigatória para todos os currículos, para o currículo novo que você vai cadastrar, né? E é importante, né, só lembrar que essa foto, cuidado com essa foto, né? É um currículo acadêmico, então colocar uma foto que dá para ver quem você colocar uma foto mais profissional, né? Tomar esse cuidado. Às vezes tem gente que coloca a foto. Outro dia eu vi um currículo que a pessoa estava, ela com o filhinho dela no colo, né? Então, assim, nada contra, o filhinho é maravilhoso, mas aqui é um currículo profissional também, acadêmico, né? Então, é importante ter esse cuidado com a foto. Um outro campo que é obrigatório é a identificação de cor ou raça. Se você não fizer esse campo, não preencher esse campo, você não consegue salvar o seu cadastro. E pode parecer meio óbvio o que eu estou falando, mas às vezes a gente não coloca e aí não sabe por que não consegue fazer o cadastro, tá? Essa identificação vai aparecer lá uma série de opções, inclusive uma que é não desejo declarar. Então, de repente, você não quer declarar, mas você tem que clicar nessa opção, não desejo declarar, senão você não consegue fazer o seu cadastro. Vou mostrar aqui, pessoal. Então, aqui, onde é que você entra para acessar o seu currículo, o cadastro, né? Ou acessar a plataforma Lattes. Eu vou pôr aqui no chat, aí quem nunca já pega por aqui, tá? Peraí, desculpa que eu coloquei duas vezes, peraí. É o lattes.cnpq.br,
tá? Então, ao clicar nesse link que eu coloquei aqui no chat, você vai parar nessa página aqui, ó, tá? Com essa carinha aqui que eu mostrei para vocês, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, acesso direto, tá? Currículo Lattes. Aqui é para cadastrar um currículo novo. Então, se você vai fazer o seu cadastro, você tem que clicar aqui. Vou mostrar para vocês, está carregando. Vocês vão ver que é aquela telinha que eu dei o print. Está um pouquinho lento, mas ele vai abrir. E assim, não é nem a nossa internet aqui do Mackenzie, gente, porque essa plataforma ela é pesada. Ó, então, tá vendo aqui? Então, você vai escolher o seu país de nacionalidade, o seu e-mail, confirma o seu e-mail, cria uma senha, você vai criar sua senha e você vai confirmar sua senha, tá? Eu não vou avançar porque eu já tenho o currículo. Então, olhando aqui na tela, ó, vocês conseguem ver quais são os próximos passos desse cadastro. São informações pessoais de você, seus documentos, tá? Ele vai pedir. Seu endereço e contato, vai aparecer duas opções de endereço: endereço profissional e endereço pessoal. Esse endereço, inclusive, ele, principalmente o pessoal, ele não é divulgado, tá? Vocês vão ver que dentro do campo, vários campos têm como se fosse um cadeado. Então, quando esse cadeado é vermelho, é porque não está público essa informação, mas você precisa cadastrá-la, tá? E o endereço profissional, para quem não trabalha, ou está fazendo só o currículo acadêmico, você usa o endereço, por exemplo, do Mackenzie. Você pode colocar a Universidade de Mackenzie, porque você é aluno aqui da instituição, tá? Aí, sua formação acadêmica, sua atuação profissional, suas áreas de atuação. Então, depois disso, você também vai preencher lá no currículo, eu vou mostrar para vocês, já indo para o meu, tá? Tem uma outra coisa que eu queria aproveitar e mostrar aqui para vocês, é que existe aqui também uma possibilidade para você buscar currículos. Então, para vocês verem currículos, para vocês conhecerem outros currículos, conhecerem currículos dos professores, ou até depois pesquisar o seu, para conferir se está tudo certinho, é ali onde eu cliquei em busca. Você coloca aqui, ó, geralmente ele vem ticado como doutores, mas você pega aqui nos demais pesquisadores, e aí você pode buscar. Ó. Eu vou buscar o meu, peraí. Ana Lúcia de Souza Lopes, tá? E você vai buscar. Então, ele vai achar quem é Ana Lúcia de Souza Lopes. Tem vários, ó. Então, quem sou eu? Eu sou essa daqui, ó. Essa daqui, Ana Lúcia de Souza Lopes. Ele vai mostrar um resuminho, e isso aqui é importante, porque daqui a pouco eu vou falar sobre ele, tá? Então, ó, pode ver, é uma fotinho simples, com fundo simples, não precisa estar séria, eu tô meio sorrindo aqui, então não é nada, né, também tão formal, mas aqui e tem um resuminho de quem eu sou, tá? Esse resumo, ele faz a partir dos dados que você preencher, mas você tem a possibilidade de editar e colocar ele de uma maneira melhor, porque ele faz de uma maneira muito simplista, tá? Aqui você vai ver, então, é o acesso ao currículo. Tudo que está aqui na lateral são dados indexados, vamos dizer assim, né? Você clica aqui para saber se a pessoa tem rede de colaboração, se ela participa de algum diretório de pesquisa, e aqui também são os índices de produção dela. Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então, o currículo, depois ele mostra ó, toda a produção. Então, qual é a produção bibliográfica, produção técnica, orientações, todas as produções, publicações, tá vendo? Com quem você atua, com quem você publica, né? Então, tudo isso você consegue observar, você vê, só aqui, ó, nessa primeira informação aqui do currículo, tá? E aí você pode abrir o currículo, então, para saber quem é essa pessoa, tá? Então, isso é em termos de
até de pesquisa, para depois vocês verem como é que está o currículo de vocês. Aí, bom, agora eu vou entrar na parte já do currículo, tá? Cadastrado, né? Eu vi que no chat estão perguntando sobre a senha. Então, vocês vão, quando colocar essa senha, depois ele vai jogar você para o Gov, né? Então, esse salto, vocês vão ter que olhar, porque eu já tinha o currículo Lattes antes. Então, o que aconteceu? A minha senha, eu tive que cadastrar esta senha, dentro do Gov, tá? Então, também não precisa ficar preocupado, porque o próprio site vai te dar essa instrução. O importante é que você conclua o seu cadastro, tá? Ao concluir o seu cadastro, ele vai abrir isso aqui para você, tá? Então, aqui são os dados gerais. Então, alguns deles você já vai ter preenchido quando você fizer o seu cadastro, que é a identificação e o endereço. Aqui tem algumas opções. Então, por exemplo, aqui, licença maternidade, paternidade, adoção. Isso é um campo novo para quem usa o currículo profissionalmente. Não acredito que é o caso de vocês agora, tá bom? Idiomas é importante. Então, você vai clicar lá, ó, e ele vai abrir para você quais são os idiomas que você tem conhecimento. E o que é interessante, vamos ver se ele carrega, é que ele te mostra justamente assim, qual é o nível que você tem de conhecimento naquele idioma. Então, se você fala bem, se você lê bem, se você escreve, então você vai colocar ali, você vai selecionar, aqui, ó, tá vendo? Ó, qual é o tipo de proficiência que você tem. Então, lê, fala, escreve, compreende. E aqui é o cadeadinho que eu falei para vocês. Então, tudo que tiver em verdinho é que essa informação vai estar visível para quem pesquisar o seu currículo, tá? E aí, vou colocar aqui, vamos ver se ele abre. Senão, ele está muito lentinho hoje. Mas eu queria mostrar para vocês, por exemplo, tem um idioma que é muito interessante, que é o de Libras. Então, se você tem proficiência em Libras, você pode colocar também ele como um idioma aqui na sua relação. Não vou perder tempo com isso. Se alguém tiver alguma dificuldade, pode falar comigo. Mas é sempre aqui, ó, no maisinho, nesse incluir, e você não pode nunca esquecer de salvar assim que você fizer a sua inclusão, tá? Aí, o que vai acontecer também? Ele vai mostrar para você, ó, avisos, tá? Então, sempre que você fizer a sua atualização, colocar seus dados, você tem sempre que salvar. Mas ele só vai tornar público quando você publicar o seu currículo. Então, ele aparece aqui também nos avisos, quando você precisa, por exemplo, se você tem coisa ainda para atualizar, tá? Ou ele manda aqui alguns avisos, aqui, como ele está colocando aqui, do número de ISSN, de um artigo que você tem a publicação, ou aqui a questão do público, que eu falei para você, né? Então, tem algumas opções. Você pode não querer deixar público, então você clica no cadeadinho fechado, fica lá em vermelho. E também aqui ele está falando que o Google Escolar tá disponível em citações, tá? Bom, o que tem aqui importante para você ver? O seu endereço do Lattes. Então, quando você faz o seu cadastro e entra no seu currículo Lattes, ele vai te dar um endereço, ó. Esse aqui é o seu... Oi. Tá muito embaçado. Eu não sei se é só para mim ou se é para os demais também. Visualizando bem ou será que é só no meu? Não, para mim também tá embaçado. Então, eu acho, gente, que é a internet, a qualidade da internet. Tem hora que aparece, tem hora que fica totalmente embaçado.
Agora, É por a exemplo, eu estou qualidade, conseguindo visualizar. é a qualidade da internet. Nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência. Tá bom? Vocês vão me avisando. Ó, então, vamos lá, né? No endereço, ó, então aqui vai ter o endereço, tá? Esse endereço, é o endereço que você tem que copiar. Então, não é para copiar o link lá aqui em cima, né? Você tem que copiar esse aqui, ó. O seu endereço para acesso do seu currículo é esse aqui que eu estou selecionando. É ele que você vai colocar lá no formulário quando eles pedirem o seu endereço do Lattes, na submissão da iniciação, tá? E aí, outra coisa que é importante saber, ó, qual é a data da última atualização e qual é a data da última publicação, porque é o que eu falei, você pode atualizar ele, mas não necessariamente você fala, eu atualizei um pouco, mas faltou uma coisa, e depois eu vou lá e completo. Mas não pode esquecer de enviar o currículo. Se você não enviar, ele não se torna público, tá? Então, e aqui você consegue ver, então, qual foi a última data. O meu, por exemplo, eu atualizei faz 2 dias e eu não só atualizei, como coloquei ele público, tá? O texto que eu falei, que aparece lá naquela consulta, é esse aqui, ó. Então, você pode clicar aqui e editar esse resumo, ó. Então, você pode falar quem é você, tá? Então, vou pegar aqui o exemplo, sou a Rebeca, já tenho uma graduação, estou fazendo uma segunda graduação, coloca, né, a sua titulação e se apresenta de uma forma bem simples, não precisa ser um texto muito grande, né, mas um texto que dá para saber quem você é, tá? Então, aí você coloca aqui, eu não vou nem salvar porque eu não mexi, né? Então, você pode escrever um texto de até 4.000 caracteres. Aí, vamos lá, então, pessoal. Então, essa é a carinha do seu Lattes, é a sua apresentação, é como as pessoas vão te ver pela primeira vez. Então, ter esse cuidado com essa apresentação primeira é bem importante. E agora, vamos lá para os campos, né? Então, os campos mais importantes que têm que ser preenchidos é o de formação, tá? No caso de vocês, então, formação, titulação acadêmica. Então, formação acadêmica, você vai clicar lá e ele vai te dar a opção de você incluir os seus graus e nível de ensino que você já concluiu ou que você está estudando, tá? Então, por exemplo, aqui tem graduação, especialização, aperfeiçoamento, mestrado, doutorado, especialização. Você vai clicar aqui, ó. Quando você clica, ele já abre qual é o nível que você quer, o que você vai colocar, né? Então, a minha recomendação é que você coloque a partir da graduação. Se quiser colocar ensino médio, até pode, mas para a vida acadêmica, a graduação já é suficiente. Então, de graduação para frente, vamos lá, ó, confirmar. Ele vai abrir, ó, e aí ele vai ter, nisso você vai basicamente preencher campos, tá? Então, assim, você vai ver qual que é o tipo de graduação, normal ou sanduíche, então vou pôr aqui normal, instituição, ó. Então, vamos usar um exemplo, eu estudo no Mackenzie, então eu só coloco o Mac, ó, coloco o Mac, ele vai achar aqui Mackenzie, ó, eu seleciono Mackenzie, e quando você faz isso, ele já vai dizer quais são os cursos do Mackenzie, tá vendo, ó? Então, vamos pegar aqui, ó, eu vou chutar. Rebeca faz história. Faz história, Rebeca? Ou não? Faz história. Então, ó, vou pegar aqui história. Vou pegar a Rebeca. Então, Rebeca faz história. Qual que é o status do curso? Está em andamento. Então, eu clico em andamento e quando que começou o curso. Então, eu vou chutar, porque eu não sei, Rebeca, mas eu vou pôr que você começou em 2024. Então, aqui, o ano de início, se tem bolsa ou não. E essa parte aqui, ó, título da monografia, nome do orientador, ainda você não precisa preencher, porque não está lá ainda na época do TCC. E aqui é o que eu falei para vocês, ó, público e privado. Então, você até tem a opção de deixar privado, mas não é essa a intenção. Então, essa informação é uma informação que tem que ficar pública, tá? Então, você salva. Ai, perdão, peraí, deixa eu ver aqui. Ah, é o ano, peraí.
Ano de início, 2024. Aí você salva, tá? E olha só como que vai aparecer, então, para você. Ó, veja que as minhas outras, elas já têm um fim, né? Porque eu já terminei. Como eu coloquei essa agora, ó, deixa eu tentar aqui aproximar. Aparece 2024, mas não aparece o fim, tá? Então, é o que você está cursando. Se você já tem uma graduação, você pode coloca a graduação, coloca o ano que você concluiu, coloca a instituição, também é importante. Se você tem uma especialização, se você tem um mestrado, muitos alunos já é uma segunda graduação. Pode colocar. E aí você conclui aqui a sua formação acadêmica. Outra coisa que é importante colocar aqui na formação é a sua formação complementar. Então, se você tem cursos de extensão, cursos que você tenha feito, que você tem certificado, tá? Isso é bem importante, que você sempre coloque no seu currículo Lattes o que você tem certificado. Aí você vai lá, ó, mesma coisa que eu fiz agora há pouco. Incluir é uma formação complementar. Você pode ter um curso de curta duração, você pode ter uma extensão universitária, um MBA ou outros. E aí a mesma coisa com a instituição, a carga horária desse curso, geralmente curso de extensão tem 20 horas, 12 horas, né? O status, andamento concluído ou incompleto, e aí você vai avançar e vai salvar, tá? Então, depois o cadastro fica bonitinho aqui. Eu vi que alguém perguntou de artigo, né? A gente vai colocar, já vou mostrar onde você coloca as suas publicações. Mas aqui é formação complementar. Então, lembrando, cadastro, formação acadêmica, importantíssimo seu vínculo com a universidade, e sua formação complementar. Aí vamos para o próximo campo, ó, aqui, sua atuação profissional. Então, na atuação profissional, você também pode colocar aqui, por exemplo, né, ó, o meu aqui, a Universidade Mackenzie, né, ó, agora eu me entreguei, estou aqui desde 2000, 25 anos aqui nessa universidade. Então, você vai colocar qual é a sua instituição. Caso não tenha a sua instituição, você busca, deixa eu ver se eu vou colocar um nome aqui, Souza, vamos dizer assim, ó. Digamos que não tem aqui a sua empresa onde você trabalha. Você pode cadastrar essa instituição. Você clica aqui, ó, vai colocar o nome da sua instituição, a sigla, o país, tá? E o estado. E aí você vai selecionar essa instituição. Vai colocar o tipo do vínculo, ó. Se você tem vínculo empregatício, sim ou não, qual é o seu enquadramento funcional, sua carga horária semanal e quando você começou, né? E se é atual ou se é anterior. E vai colocar aqui observações. Então, se você quiser falar o que você faz. Ah, eu trabalho no setor de vendas, eu trabalho em tal setor. Você pode escrever um texto sobre isso, tá? Aí aqui, então, você tem a sua atuação profissional. Importante, eu recomendo, não precisa colocar da vida inteira, lembrando que, como a professora Silvia está aí comentando com vocês no chat, ele é um currículo acadêmico. Então, o que vale a pena você colocar aqui são informações que vão ser relevantes para a sua atuação acadêmica, tá? Então, você pode colocar lá a sua atuação profissional. Aqui, linhas de pesquisa. Linhas de pesquisa, se você tiver vinculado a algum projeto, tá? Então, você tem que primeiro cadastrar, ó, como ele fala aqui, né? Em atuação profissional, e aí depois você vai colocar pesquisa e desenvolvimento. Esse campo, nesse momento, para vocês que vão fazer iniciação científica e tecnológica, ele não é tão importante, então não vou pular, eu vou só dizer o que ele é, e se alguém tiver depois mais alguma dúvida, a gente volta nele, mas nesse momento tem outros campos mais importantes para eu passar por vocês, tá? Então, aqui, membro de corpo editorial, membro de comitê de assessoramento, revisor de periódico, revisor de projetos.
Áreas de atuação. Aqui é interessante, né? Vocês escolherem, por exemplo, qual é a área de vocês? Ah, formação de professores, ensino de história, sei lá, como tem aqui as linhas de atuação que eu faço, né? Então, você pode escolher até 5, mas não precisa colocar também. Nesse primeiro momento, está construindo a sua trajetória. Você pode colocar 1 ou 2 áreas, né? Formação de professores, ensino de história, pedagogia. Você pode colocar aqui também. E sempre salvar, tá? Aí, pessoal, vamos lá para as produções, né? Que acho que até alguém já perguntou. Então, aqui nós temos toda a nossa produção acadêmica, como ela é organizada. Então, você tem na primeira coluna produção bibliográfica, na segunda coluna produção técnica, na terceira coluna produção artística e cultural. Então, se você tiver qualquer um desse tipo de produção, eu até vou dar um zoomzinho aqui maior, vamos ver se para vocês verem os tipos. E aí depois eu vou, quando eu abrir para as dúvidas, vocês perguntem, né, dos tipos que eventualmente vocês têm. Vocês coloquem no seu currículo, é importante, tá? Para deixar ele completinho. Então, se eu tiver artigo, né, publicado, se eu tiver artigo aceito, se eu tiver livros ou capítulos, se eu tiver texto em jornal ou revista, essa revista Magazine é tipo, eu dei uma entrevista para uma revista de educação, uma revista Isto É. Você pode colocar aqui trabalhos publicados em eventos, então em anais de eventos. Então eu posso colocar aqui apresentação de trabalho ou palestra, tá? Aí aqui é das artes, partitura musical, tradução, prefácio, pós-fácio ou outra produção bibliográfica. O outro é quando você não encontra nada que está aqui nessa lista, você coloca em outro, tá? Por exemplo, eu tenho aqui algum... não, nem tenho nenhum outro. Porque a gente evita colocar no outros, tá? Porque o outro é quase sempre nada, né? Então, evita colocar no outros. Mas se não achar, pode colocar lá também. Aqui, ó, pessoal, com relação... Não, TCC não. Espera aí, vamos chegar lá. Produção técnica, tem um elenco aqui, ó. Assessoria e consultoria, extensão tecnológica, programa de computador, processos ou técnicas, trabalhos técnicos, cartas, curso de curta duração ministrado, desenvolvimento de material didático, editoração, maquete, entrevistas, relatório de pesquisa, redes sociais. Essa é legal, tá? Você tem um canal no YouTube, você tem uma rede social que você usa para divulgar a educação, a sua vida de professor, você pode colocar aqui, tá? E outra produção técnica. E aqui é mais voltado para a produção artística e cultural, também tem esses campos, tá? Todos eles, quando você entrar, vocês vão ver que eles são muito parecidos. Eu vou abrir um só para mostrar para vocês, tá? E aí, porque vai seguindo mais ou menos a mesma ordem, né? Então, alguém tinha falado aqui no chat que tinha um artigo. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse artigos, aceitos não, perdão. Vou pegar um exemplo de artigos publicados, tá? Só para vocês verem o que tem que preencher lá. E aí é sempre importante que você tenha o documento na mão, senão você não consegue preencher, tá? Então, vamos ver aqui, ó, o artigo. Aqui são artigos em periódicos. Quem perguntou do artigo, aqui, ó, aceito e premiado, né? Isso, então é artigo publicado. Se ele tiver o ISBN, o ISSN, tranquilo, você colocar ele. Mas aí você não vai colocar aqui em periódico, tá? Periódico são artigos... Deixa eu voltar, onde é que eu tá? Aqui, cadê? É no currículo. Espera aí, pessoal, que agora eu saí dele. Aqui, ó, tá? Porque ele tem... Deixa eu carregar aqui. Ele tem... Você tem que colocar o número do ISSN, tá vendo? Ó? Então, se ele for um artigo que tem ISSN, ó, publicados em periódicos,
Você vai lá, ó. Tá vendo? Tem o número, tem o ano. Então, você vai incluir aqui, ó, novo item. Então, para você começar, tá vendo? Você precisa pôr esse DOI ou ISSN. Então, se o seu artigo tem esse número, você já coloca aqui. Ao colocar, ele já vai abrir, tá? E alguns ele até, tá vendo que ele já está até indexado. Eu vou abrir um para vocês verem. Esse aqui, por exemplo, ó. Só para vocês verem. Então, aparece o número. Quando vocês colocam lá, o número já vem para cá. Aí vem o título, ou ele carrega automático, ou você preenche. O ano, qual que é o meio de divulgação, o título da revista, o ISSN, o volume, o número. Pode ser que tenha, você tem que olhar o seu artigo, tá? Ele deve ter. Se ele foi publicado, ele tem, tá? E aí, quem são os autores, ó, se é você, o seu orientador, se é só você. Palavras-chave, também geralmente está na publicação. Qual é a área, ó. E se você quiser colocar outras informações. Feito isso, coloca lá um salvar. Ele vai carregar aqui, tá? Então, aqui vocês estão vendo, ó, tem vários artigos, mas aqui você precisa ter o ISSN. Ah, mas eu tenho outra produção, outro artigo que não tem esse ISSN, porque eu fui num congresso. Ok, aí é aqui, ó, trabalhos publicados em anais de congresso. É a mesma coisa, vocês vão ver que é a mesma lógica. Agora eu vi que está embaçado para vocês, porque é aqui a... Ai, meu Deus, a nossa internet, mas já vai voltar. Ó, então, é a mesma coisa, tá vendo? Eu vou abrir um para tentar mostrar aqui para vocês. Ó, nesse caso aqui, não tem o DOI, né? Porque não é um periódico. É um completo, é um resumo expandido, o título, o ano, o meio de divulgação, o site ou o link onde está essa produção, tá? Qual que era o evento, ó, nacional ou internacional, o título, onde foi, o título, anais dos eventos, o volume, tudo isso, como a professora Silvia falou no chat, isso aparece na própria publicação. Por isso que você tem que ter a publicação na sua mão, tá? O nome da editora, a cidade, ó, o nome dos autores, palavras-chave, área, ó, e aqui eu coloquei, ó, evento realizado em outubro de 2024 e qual era o ODS, por exemplo, porque como era um evento que estava trabalhando com a questão da sustentabilidade, então era importante colocar. Esses campos não são obrigatórios, tá? Os obrigatórios são os que têm asterisco, os autores é campo obrigatório, o título é campo obrigatório, e se você não preencher algum campo obrigatório, ele avisa também para você, tá? Então, esse aqui é um exemplo de preenchimento. Fora isso, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Aí, aqui tem patentes, tem inovação. Esse aqui, educação e popularização de ciência e tecnologia, você não preenche. Ele preenche automático. Quando você vai aqui na produção, isso eu esqueci de falar para vocês, ó, vou mostrar aqui, ó, livros ou capítulos, ele faz duas perguntas para você. Se é um dos 10 trabalhos mais relevantes, se você colocar sim, ele vai colocar uma estrelinha. Então, vai ser o destaque do seu trabalho, do seu currículo. E se você colocar... E aí ele pergunta também se é uma produção para educação, popularização de ciência e tecnologia. E você vai colocar sim ou não. Então, se é esse aqui eu vou colocar, que eu tinha até esquecido. Se é um artigo, se é um capítulo, se é algo que vai ter um impacto na comunidade, você põe sim. E ao pôr sim, ele automaticamente ele vai também aparecer aqui, ó, nessa coluna. Então, essa coluna, educação e popularização, ela se preenche automática, quando você coloca sim lá nas outras produções. Por último, vou só falar aqui dos eventos. Então, se você participa de eventos, se você tem alguma
produção nesse sentido, você também pode cadastrar, ó. Você tem que, por isso que é importante que vocês tenham todos os certificados de vocês, porque todos os eventos que vocês participam, vocês colocam aqui, tá? Então, assim, ó, sou convidado, sou participante, sou ouvinte, tá? E aí você vai colocar aqui, ó, o título do evento, a cidade do evento, se ele é nacional, se ele é internacional, o ano, e vai salvar. Ah, eu apresentei um trabalho. Então, você vai clicar em participante e vai colocar aqui, ó, o que foi? Foi um pôster, foi uma apresentação oral, foi outras formas. Você vai colocar o nome do evento, o título do seu trabalho e vai salvar, tá? Por último, só voltando então a uma pergunta aí que vocês fizeram sobre o TCC. O TCC tem a ver, como a Silvia falou, com a sua formação. Então, no final, quando você estiver se formando, você lá na sua titulação, aqui, ó, informação acadêmica, titulação, lembra aqui, ó, vou pegar a graduação que eu fiz o exemplo. Você vai colocar aqui o título do seu TCC e o nome do seu orientador. Mas isso quando você já estiver fazendo o TCC, como a Silvia falou mais no final. Depois também, quando vocês, se, oxalá, né, vocês tenham os seus trabalhos de iniciação científica aprovados, depois vocês vão colocar ele aqui também. Vocês vão colocar ele em atuação, vocês vão colocar eles em pesquisa, e aí vocês vão poder colocar em projeto de pesquisa. Então, eu vou entrar aqui só para mostrar. Em atividades, ó, tá vendo? No meu caso, sou professora, então tem ensino, um monte aqui, né? Mas espera aí, deixa eu... Ai, Jesus, não era isso que eu queria. Eu quero... tem vários tópicos aqui, tá vendo? Ó? E aí, vou colocar um aqui só para vocês verem, ó. Quando você for incluir, você vai ter as possibilidades que você tem aqui, ó. Pesquisa e desenvolvimento, então, quando você estiver fazendo sua iniciação científica, estágio, se você estiver fazendo estágio, extensão universitária. Alguém perguntou do projeto Ambiência. O projeto Ambiência é um projeto extensionista que está registrado no Mackenzie. Então, vocês precisam procurar os professores orientadores para eles darem uma declaração ou até uma cópia do registro desse projeto, e aí vocês podem colocar ele como extensão universitária, tá? Outra atividade técnico-científica e conselhos, comissões e consultoria. Por exemplo, se algum de vocês for representante, não de sala, tá? Mas assim, representante discente da universidade, ou algum de vocês é representante discente do NDE, por exemplo, dos cursos, vocês podem colocar aqui, ó, em conselhos, comissões e consultoria, tá? Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, eu tenho esse aqui, ó. Comissões, conselhos e consultoria, tá? Aqui, ó, eu era membro da comissão própria de avaliação, então fui nesse período. Então, vocês, por exemplo, quem é representante discente no NDE, no núcleo docente estruturante do curso, tem uma portaria com seu nome, você pode colocar aqui também, tá? E aí, pessoal, depois que fez tudo isso, não pode esquecer de fazer o principal, que é enviar o currículo, tá? Quando você vai enviar, ó, você tem que declarar que você está de acordo com os termos, né? Eu não recomendo colocar em inglês, né? Porque a tradução deles não é boa, então deixa em português. Aqui, ó, autorizo a publicação da versão em inglês. A não ser que você queira revisar. Aí os e-mails, tá? Os seus e-mails. E enviar para o CNPq. Eu não vou enviar porque eu coloquei aqui a faculdade, né? Então, depois eu tenho que ir lá pagar. Então, feito isso, o seu currículo está preenchido e ele vai para a publicação. Então, em 24 horas, você indo lá pesquisar, como nós falamos, você consegue
verificar se está tudo certinho. E você pode clicar aqui, ó, em imprimir currículo, tá? Clica em completo e você, ao fazer isso, você gera uma versão completa do seu currículo em PDF. Então, você pode usar esse currículo também para, por exemplo, para buscar trabalho de professor. Você, aí, tá vendo que bonitinho? Aí ele faz essa carinha, ó, né? Ele mostra os idiomas, prêmio. Alguém falou alguém falou de iniciação premiada, né? Tem aqui um campo lá também para você colocar o prêmio, ó, prêmios e títulos. Pode colocar lá a formação acadêmica, a formação complementar, a atuação profissional, as atividades, e assim vai seguindo, tá? Eu vou parar agora e vou abrir para vocês tirarem as dúvidas. Eu vou dar uma paradinha e para ver se, de modo geral, deu para entender como funciona. Se vocês têm alguma dúvida mais pontual, além das que a professora Silvia já foi respondendo aqui. E eu agradeço, e eu acho que vocês precisam realmente, como eu falei, tentar fazer logo esse cadastro. Se surgir alguma dúvida, entre em contato com o seu orientador ou entre em contato com a gente, e a gente ajuda você nesse momento. E lembrando, né, acho que essa é a minha última fala, esse é um currículo que vocês vão carregar, principalmente para quem é professor, a vida toda, né? Então, eu sempre deixo o meu aí, tem o da Silvia, tem de outros professores, você vai olhar e a gente fala assim, nossa, será que um dia eu vou ter um currículo assim? Vai, se você seguir essa vida acadêmica, vai. Eu me lembro de quando eu olhava os currículos antigamente e falava, nossa, acho que eu nunca vou ter um currículo assim. E a gente tem porque a gente vai fazendo, né? Então, essa oficina aqui, eu não sei se ela vai ter declaração, né, Silvia? Mas, por exemplo, todos os eventos que vocês participarem, vocês peçam as declarações, peçam os certificados, criem uma pasta por ano, por tipo, para não deixar de atualizar o currículo de vocês. Ele é um tesouro, né? Depois, para vocês prestarem concurso, para vocês avançarem na carreira, esse currículo vai ser importante. Então, eu queria mostrar isso. Fico aqui à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou Silvia quiser falar alguma coisa, estou aqui à disposição de vocês e espero realmente ter ajudado. Importante ressaltar aqui, né, Ana, que para quem quer seguir a carreira acadêmica, quer entrar nessa área de pesquisa, tecnologia, projetos, obrigatoriamente tem que ter um currículo Lattes. Isso. Inclusive, justamente porque vocês estão fazendo a iniciação científica ou tecnológica, aí a gente já pede o Lattes. Por quê? Porque ele vai ser preciso para que vocês incluam todas essas informações e é um currículo tradicional acadêmico. Né? Isso. Alguém perguntou o PIBID, né? O PIBID pode ser considerado também como uma espécie de estágio. Então, lá naquela atuação profissional, você pode colocar estágio, coloca lá PIBID, e ele vai perguntar, inclusive, se você tem bolsa. Aí você coloca lá, porque o PIBID é uma bolsa do próprio CNPq, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Se a pessoa tem um artigo publicado pelo Mackenzie, pode colocar, Ana Paula, né? Aí precisa ver onde que é, né? Qual é o número que tem, se tem o ISSN. Se for de iniciação científica, por exemplo, é anais de evento, tá? Se for alguma iniciação científica que já fez antes, é anais em evento. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que ficou aqui. Eu falei já do Ambiências Educadoras, né? Isso aqui, isso. Tá ótimo. E não sei se alguém tem mais alguma dúvida, pessoal. Eu fico à disposição. Mas o mais importante é o que a Silvia falou. Então, agora, vocês têm que experimentar. Quem não tem o cadastro, faça o cadastro, separa todos os seus comprovantes, o que você tem agora, e daqui para frente organiza também uma rotina, né? Então, nós professores, por exemplo, a cada 4 meses, no máximo, a gente atualiza nosso currículo. O ideal é que, assim, chegou um certificado, já atualiza na hora, mas às vezes a vida corrida não dá, né?
Então, pelo menos a cada 4 meses, ir lá, pega essa pastinha, salva tudo, porque de fato vai ser algo importante para a vida de vocês, né? Isso mesmo, ó, a Clarissa está perguntando. Ele é de super importância. Isso, então. Mas não tem problema, ô Clarissa, é assim, você pode colocar o que você tiver, tá? E nesse momento que vocês ainda estão aí na graduação, o importante é ter o cadastro, é ter o vínculo do cadastro, colocar o curso que vocês estão fazendo da universidade. Então, vai lá naquele campo que eu mostrei para vocês de formação acadêmica, e o que vocês tiverem a mais, vocês colocam. Mas é importante ter presente que esse currículo vai ser importante para a vida toda de vocês. Principalmente vocês, né? Nós aqui que somos professores. Então, é importante começar desde já a ter esse cuidado com o certificado e com o preenchimento do currículo Lattes. Aí aqui a Silvia já colocou, olha, né, o contato do professor Gabriel para pedir o certificado. Sim, se você tiver certificado deles, Ana Carolina, você coloca em informação complementar. Aqui, ó, nesse campo aqui, ó. Peraí, deixa eu carregar aqui rapidinho. Peraí. Aqui, ó, formação complementar, tá? Todos esses cursos, e ali você pode colocar a carga horária, então, às vezes são cursos de 4 horas, 12 horas, 20 horas. Então, todos eles é importante colocar, sim. Aliás, tudo que a gente faz, né, Ana, na área acadêmica, projetos, pesquisas, artigos, apresentação de trabalho, capítulo de livro, registros em sites, entrevistas, tudo relacionado à área acadêmica, a gente tem que colocar. Tem alguns, Ana, essa é uma dúvida minha, porque eu coloquei. Eu trabalhei há muitos anos atrás na área de treinamento de banco, mas na área educativa. Então, eu coloquei, porque eu achei importante saber daquela experiência que eu tive em treinamento, que eu treinava, né, executivos na época. Então, eu achei prudente colocar. Então, eu deixei. Agora, eu não sei se é recomendável. Eu achei de bom tom colocar. Sim, e como eu falei, assim, muitos de vocês vêm de outras carreiras, vêm de outras atuações profissionais, mas se tem alguma coisa a ver com essa vida acadêmica, vale muito a pena colocar, que nem a professora Silvia falou. Às vezes você trabalhava com treinamento, você trabalhava com produção de material, alguma coisa assim, vale a pena colocar também, né? Que faça esse link profissional. Outra coisa, às vezes você trabalha com consultoria, com assessoria técnica. Então, isso também tem um campo lá, ó, né? Lá na produção técnica, aqui, ó, tem assessoria, ó, tem assessoria e consultoria, tem, como eu falei, ó, cursos de curta duração, desenvolvimento de material didático instrucional, né? E reforço aqui de novo, ó, redes sociais, websites e blogs. Como a gente está nessa era nossa virtual aí, temos cheio de influencers, né? Então, também deve ter os influencers acadêmicos, né? Então, pensar, você tem um canal, você tem um perfil que você faz a gestão, você pode utilizar ele, entendeu? Então, coloca lá também, porque ele tem esse perfil acadêmico. Não sei porque agora eu não consigo voltar para vocês. A vida não está fácil hoje, a tecnologia quer mandar em mim, pessoal, mas sou eu que mando nela. Então, vamos lá. Aqui. Sim, isso é como se fosse um quebra-cabeça, né? Você entra e vai realmente fuçando lá, olhando o que você pode colocar, o que você não pode, abrindo, porque seria uma oficina para explicar tudo que existe dentro de um Lattes, seria uma oficina pelo menos de um dia inteiro, né, Ana? Para entrar em cada item, para ver o que tem em cada item.
todas as produções que a gente tem interesse, então, de ver e o que a gente tem. Então, o ideal seria vocês se cadastrarem lá e ficar mesmo vasculhando o que é que tem. É como um celular novo, gente. Eu sempre falo, Isso. celular novo, parece que a gente nunca vai aprender. Depois que você entra 1, 2, 3 vezes, a ferramenta vai abrindo, né, o leque de opções e vocês vão compreendendo como ela funciona. Nesse primeiro momento, a gente acha mesmo que é mais complicadinho. Né? Nossa, será que eu vou conseguir preencher isso? Parece um universo de informações que eu não sei se eu vou dar conta. Mas a gente dá. Depois que vocês forem entrando, e forem fazendo os cadastros, vocês vão vasculhando e procurando. E tem informações também de preenchimento de Lattes no YouTube, tem informações no Google também, né? E tem, como a Ana falou, os professores, orientadores que também auxiliam, e a gente aqui, se vocês precisarem, né? Tem alguém que tem alguma dúvida aqui agora, que ficou com dúvida, que quer aproveitar e perguntar para a Ana, que tem dificuldade, que já tentou e não conseguiu? Acho que da turma que está aqui, né, Silvia? Acho que tá com eco isso aqui? Aqui não. Não? Então tá. Não, então acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem nossos contatos. Esse material que eu falei, eu vou deixar com a professora Silvia. Eu não sei se eu consigo pôr aqui no chat para vocês. Deixa eu ver. Se eu conseguir, vocês já podem pegar, quem está por aqui. Se não, a professora Silvia pode disponibilizar. Ele tem aí uns prints de tela que pode ajudar vocês neste preenchimento. Vamos ver se eu consigo anexar aqui no. Ele não. Tem alguém aqui no grupo que é de iniciação tecnológica? Ou só tem iniciação científica, pesquisa? O professor Gabriel, ele é responsável, ele é coordenador da iniciação científica e tecnológica. Eu sou representante do RINE, que é a coordenadoria de inovação e tecnologia. Então, o meu papel aqui é a divulgação de quem está fazendo os trabalhos de iniciação tecnológica, tá? Mas a iniciação científica é centralizada lá no professor Gabriel, que foi o contato que eu passei aqui. Tá bom? Será que a Ana caiu? Não, tô aqui. Eu não tô... Então, achei, te achei, Ana. Então, eu só ia dizer que eu também não consegui anexar aqui para vocês, mas eu vou mandar para a professora Silvia. Ela vai fazer, chegar aí para vocês esse PowerPoint. E da minha parte, agradeço a vocês e espero ter ajudado aí nesse percurso e que tenham muitas iniciações científicas, muitas iniciações tecnológicas e que a gente possa levar nosso CEFT aí também a crescer ainda mais nessa área que é tão importante para nós que somos professores. Tá bom? Um beijo. Silvia, obrigada. Ana, muitíssimo obrigada. Eu sei que tem muita coisa ainda que poderia ter sido apresentado, mas a gente tem um tempo curto aí. Ana, agradeço imensamente o convite, a sua generosidade aqui, e nós ficamos à disposição, tá bom? O professor Gabriel vai disponibilizar aí o link da aula que foi gravada hoje, se vocês tiverem alguma dúvida. Aí vocês nos procurem, tá bom? Gente, olha, muito obrigada, boa noite. Agora vamos deixar o pessoal jantar, né, Ana? Isso. E não percam os prazos, hein, pessoal? 28 e C, 30 e T, para não ter confusão. Ainda dá tempo, né? Hoje é dia 24, Tá. ainda tem mais aí 4 dias ou 8 dias, Ou né? 6, né? 6 dias. Dá tempo. Gente, muito obrigada pela participação e uma boa noite para todos.